E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é William Sandro. Obrigado por acompanhar até aqui, grande abraço, e vamos para o vídeo. Volume 1, Capítulo 6. O Assassino. Cria nova magia. Minhas aulas com um dia sobre como ler runas logo começaram para valer. Eram 36 caracteres. Depois de aprender a pronúncia de cada um, tive que estudar como a pronúncia deles mudava quando combinada com outros caracteres. Parecia que Dia não sabia nada sobre o significado de cada símbolo, o que foi um pouco decepcionante. Criar novos feitiços com o Spellweaver parecia que seria muito difícil. Não havia como escrever novos feitiços sem entender o significado das runas ou as regras por trás da linguagem. Apesar de tanta complicação, Dia era uma professora maravilhosa. Sua pronúncia da língua era linda. Ela lia as palavras mais difíceis sem hesitar. Ao todo, os 36 caracteres da linguagem mágica se combinavam para formar 114 sons. Dia me fazia aprender todos eles por meio da repetição. Ela lia algumas runas para mim, e eu repetia o que ela dizia. Como você consegue memorizar isso depois de ouvir apenas uma vez? Ela exclamou. Tenho confiança na minha memória. Mas minha língua está com dificuldade de acompanhar, respondi. Existiam certos métodos para ajudar a melhorar a memória. Eu os conhecia da minha vida passada, e os utilizei muito bem ao aprender runas. Mas esse não era o único motivo pelo qual minha memória era tão boa. Meus olhos Tuatha-Dé enviavam continuamente enormes quantidades de informação para o meu cérebro. Felizmente, a recuperação rápida e o crescimento ilimitado também permitiram que meu cérebro se adaptasse para lidar com tamanho fardo. Como efeito colateral, meu nível de retenção também aumentou. Comparada com Dia, porém, minha pronúncia ainda era bastante grosseira. A língua rúnica exigia o uso de músculos faciais que eu normalmente não usava, então seria preciso prática para melhorar minha entonação. Isso não me faz sentir melhor. Tive que estudar muito para aprender isso. Enfim, depois que você aprender a pronunciar os caracteres, poderá passar para o encantamento. Atualmente, você só pode usar um feitiço, então vou ler esse para você primeiro, disse Dia. Dia escolheu o primeiro feitiço de terra, aquele que produzia chumbo, e o escreveu. Ela o entoou lentamente enquanto traçava os caracteres com o dedo, e um pedaço de chumbo apareceu em sua palma. Com um gesto, ela me pediu para tentar em seguida. Assentindo, li o feitiço. Com algum esforço, consegui produzir chumbo. Mas exigiu bastante concentração. Com meus olhos Tuatha-Dé, consegui ver o movimento do mana enquanto Dia e eu conjurávamos magias. Muito mais mana minha havia sido desperdiçada do que a de Dia, e considerando a quantidade de mana que gastei, o chumbo que produzi foi pequeno e cheio de impurezas. Então isso é mágica, é divertido, comentei. Eu também fiquei animada na primeira vez que usei magia. É muito divertido receber novos feitiços conforme você usa mais magia. Você não conseguiria pular a espera para que as magias surgissem na sua mente se alguém simplesmente escrevesse uma num pedaço de papel e entregasse a você? Usar mana e ler a fórmula não seriam suficientes? Perguntei. Quer tentar? Vou escrever outro feitiço de terra. Quer que eu demonstre para você primeiro? Ofereceu Dia. Não, tudo bem. Só quero ver se alguma coisa vai acontecer. O que Dia havia escrito parecia ter aproximadamente o mesmo tamanho da fórmula para criar chumbo. Olhando mais de perto, percebi que cerca de 95% dos caracteres eram os mesmos. Dia provavelmente havia escolhido intencionalmente um feitiço que seria fácil para mim ler. Recitei o feitiço e um pedaço de metal apareceu como antes. Desta vez, era ferro. De jeito nenhum funcionou mesmo. Que estranho. Agora que penso nisso, parece óbvio que isso deveria funcionar. Não consigo entender por que ninguém pensou em tentar até agora. Como Dia havia dito, era desconcertante que ninguém jamais tivesse tentado esse método de conjurar magias antes. Neste mundo, você só podia usar magias dadas pelos deuses. Talvez, como forma de impor essa regra, houvesse algum tipo de artifício impedindo qualquer pessoa, sem a habilidade de tecelão de magias, de ter essa ideia. Tendo acabado de produzir dois metais diferentes, fui atingido por uma inspiração. As fórmulas do chumbo e do ferro eram 95% iguais. A partir disso, parecia natural concluir que os 5% restantes da fórmula eram o que especificava o material produzido. Então, ajustando esses 5% da fórmula, posso produzir qualquer tipo de metal que eu quiser? Pensei. O problema era que mesmo sabendo qual parte da fórmula mágica mudar, eu não sabia como. Eu ainda não entendia a linguagem nem como as fórmulas realmente funcionavam. No entanto, havia uma maneira de simplificar isso. Tenho um pedido. Você poderia escrever todas as fórmulas que conhece, demonstrá-las e me ensinar o que elas fazem? Eu escrever todas as fórmulas que conhece, demonstrá-las e me ensinar o que elas fazem? Eu poderia adivinhar os significados de duas fórmulas, até certo ponto, estudando-as lado a lado. Mas seria muito mais eficiente comparar suas semelhanças e diferenças, observando-as em ação. Com uma amostra maior de feitiços para trabalhar,
eu poderia rapidamente obter uma compreensão muito mais profunda de como as fórmulas funcionavam. Ei, isso não vai ser fácil, sabia? Alertou Dia. Tudo bem. Depois de comparar as fórmulas de chumbo e ferro, notei que são quase inteiramente iguais. Foi apenas uma pequena diferença nas fórmulas que alterou o metal produzido. Se eu estiver certo, se eu analisar e comparar mais semelhanças e diferenças entre os feitiços, poderei descobrir como funcionam as equações mágicas. Talvez eu até consiga ajustar as fórmulas e criar feitiços inteiramente novos. Então, por favor, isso vai me ajudar muito. Como agradecimento, farei o que você quiser, implorei. Tudo bem. Mas não estou fazendo isso pelos seus agradecimentos. Só acho que desvendar o significado das fórmulas e criar novos feitiços parece muito emocionante. Quero tentar criar novas magias também. Dia anotou os 9 feitiços de terra e os 7 de fogo que poderia usar. Ela explicou cada um, e executou todos para mim, fazendo pausas ocasionais para recuperar mana. Depois que ela terminou, analisamos as fórmulas juntas, em busca de semelhanças e diferenças. A capacidade cognitiva da Dia era impressionante. Sua intuição parecia muito aguçada. Ela até identificou algumas regras que eu mesmo não tinha percebido. Enquanto debatíamos as regras das fórmulas, surgiam novas ideias constantemente, um processo que só servia para nos arrastar ainda mais fórmulas. Surgiam novas ideias constantemente, um processo que só servia para nos arrastar ainda mais para o trabalho. O sol já havia se posto antes que percebêssemos. Embora tenha exigido muito esforço, também foi muito divertido. Ao ver o rosto de Dia se iluminar enquanto ela argumentava apaixonadamente suas próprias teorias, de repente percebi como ela era fofa. Nunca havia experimentado uma sensação como aquela antes. Lug, você está me ouvindo? Perguntou Dia. Sim, estou ouvindo, gaguejei, envergonhado por ter me deixado distrair pensando nela daquele jeito. Acho que a parte que difere entre as fórmulas para produzir chumbo e ferro representa números. Observe estas 3 fórmulas aqui. Esta seção faz sentido se você substituir os caracteres por números. Se assumirmos que é esse o caso, então na fórmula do chumbo, os números são 11,3, 327,5 e 207,2. O ferro é 7,8. 1540 e 55,8. Mas não sei o que isso significa. Não tenho a mínima ideia de como mudaríamos os números. Ao refletir sobre o que Dia disse, comecei a entender também outras partes de cada fórmula. Ficou claro que os números escritos nas fórmulas de chumbo e ferro eram tudo menos aleatórios. Chumbo é 11,3, 327,5, 207,2. Ferro é 7,8, 1540, 55,8. Isso não pode ser coincidência. Bela ideia. Você pode fazer uma tabela de conversão para runas e números? Perguntei. Claro. Tudo bem? Aqui está. Respondeu Dia, entregando-me uma folha de rascunho rápido. Consultando o gráfico, alterei a fórmula para produzir chumbo. Mudei 11,3 para 10,5. 327,5 para 961,8 e 207,2 para 107,9. Tudo o que fiz foi alterar os números nessas 3 colunas, mas se minha suposição estivesse correta, provavelmente produziria o resultado que eu buscava. Dia começou o encantamento, lançou o feitiço e tirou um cubo de prata. Isso é prata? Nunca ouvi falar de magia que produza prata, disse ela enquanto examinava o objeto conjurado. Exatamente como eu pensava. Esses 3 números indicam os parâmetros do metal que você quer produzir, eu disse. Explique isso para mim de uma forma que eu possa entender, pediu Dia. Esses números representam densidade, ponto de fusão e peso atômico. O que significa que tudo o que você precisa fazer é mudar os parâmetros de chumbo para prata. E o feitiço produzirá isso, expliquei. Ainda havia alguns pontos que eu não entendia. Eu pensava que essas unidades de medida tinham sido criadas no meu mundo original. Mas se elas foram realmente criadas pelos deuses daqui, então como elas existiam na minha vida antiga também? Uma sensação de que havia um segredo mais profundo escondido naquela descoberta incomodava o fundo da minha mente. Essa foi a única parte da fórmula que eu entendi naquele momento. Mas fiz questão de anotá-la. Poderia muito bem ter sido uma chave importante para desvendar como o resto funcionava. Sim, ainda estou totalmente perdida, admitiu Dia. Minha excitação aumentava. Ignorando a confusão de Dia, alterei a fórmula mais 2 vezes e realizei os encantamentos. Haha, funcionou de novo. Titânio e tungstênio. 2 metais que eu nunca pensei que conseguiria obter neste mundo. Você também tinha feitiços que permitiam remodelar metal, certo? Procurando na lista de Dia, encontrei o feitiço que procurava. Com bastante facilidade, moldei o titânio em uma faca e a golpeei contra uma árvore no jardim. Ela se mostrou afiada e confortavelmente leve. Agora, eu tinha uma faca feita de titânio, numa época em que o metal mais comum era o ferro, cheio de impurezas. Embora o titânio fosse mais duro que o ferro,
também era 40% mais leve e muito resistente à corrosão. Possuir tal recurso me dava uma vantagem tão grande que poderia muito bem ser chamado de lâmina mágica. O próximo foi o tungstênio. Era um metal muito forte, com alto peso e dureza, e era conhecido por ser muito raro. Como eu esperava, consegui produzir exatamente os metais que eu queria. Dia, tente esses encantamentos também, eu disse. Tudo bem, vou tentar. Ah, eu realmente fiz prata. Não acredito, exclamou ela. Embora minha teoria se mostrasse verdadeira, algo naquela situação ainda me incomodava. Para escrever novas fórmulas com sucesso, você precisaria do tecelão de feitiços. Se Dia também conseguia usar essas novas magias, eu estava começando a me preocupar por não precisar mais da habilidade. Ei, Dia, quer ver se conseguimos fazer ouro? Eu conheço os parâmetros, propus. Vamos tentar. Se você sabe os números, eu também devo conseguir. Dia anotou a nova fórmula com os números que eu lhe dei, e começou o encantamento. De repente, seu rosto ficou vermelho, e a menina desmaiou. Você está bem, Dia? Sim, estou bem. De repente, tive uma dor de cabeça terrível e fiquei com muita náusea, explicou ela. Olhei a fórmula. Estava tudo certo. Dia tinha escrito a densidade, o ponto de fusão e o peso atômico exatamente como eu havia dito. Escrevi exatamente a mesma fórmula que Dia, e diferentemente dela, consegui conjurar ouro. Então é isso que o Spellweaver faz. Se qualquer pessoa além de mim tentasse criar um novo feitiço e lançá-lo, seu corpo sofreria uma espécie de reação adversa ao encantamento, impedindo-o de usá-lo. Se eu escrevesse a equação, no entanto, parecia que qualquer um seria capaz de usá-la. No momento, porém, isso era apenas uma hipótese. Eu precisava ter certeza. Dia, se você não quiser fazer isso, tudo bem. Eu escrevi exatamente o mesmo feitiço que você. Tente lê-lo agora. Isso é essencial para encontrar os critérios para criar novos feitiços. Sabe, se você falar assim, eu não consigo dizer não, né? Estou curioso demais agora. Pálida, Dia recitou a fórmula que eu escrevi. Desta vez, ela conseguiu completar o encantamento sem hesitar, e conseguiu produzir um pouco de ouro. Que estranho. Imagino que isso signifique que eu também posso criar novos feitiços, só de pedir para você escrevê-los para mim. Isso é realmente emocionante. Vamos nos esforçar para descobrir todas as regras que pudermos. Se fizermos isso, seremos capazes de criar magias ainda mais incríveis. Que bom que estamos na mesma página. Devíamos dividir o trabalho. O primeiro problema é que nossa lista de magias para testar está muito pequena no momento. Vou conjurar o máximo de magia de água e vento que puder para aprender novas magias. Dia, você escolhe fogo e terra, eu disse. Claro, ela concordou. Apertamos firmemente as mãos um do outro. Minha habilidade de criar novos feitiços era algo que eu realmente deveria ter mantido em segredo. Pedir ajuda a outra pessoa era algo que meu primeiro eu jamais teria feito. Dia era realmente habilidosa, então trabalhar com ela serviu para acelerar meu processo. Para ser sincero, passar um tempo com ela era divertido. Muito mais do que qualquer outra coisa que eu já tivesse feito. Foi por isso que pedi para ela ficar, apesar dos meus melhores instintos. Assim, dei meu primeiro passo importante em direção à criação de feitiços. Mas criar novos tipos de magia de forma descuidada e irrefletida só me levaria a problemas. Eu sabia que precisava de um objetivo para concentrar meus esforços. Hoje, consegui criar uma maneira de criar qualquer metal que quisesse e aprendi a moldá-lo. Se eu pudesse aprender algum tipo de magia explosiva, poderia criar armas de fogo. Balas nunca seriam um problema devido ao meu grande suprimento de mana. Minhas outras habilidades me ajudariam a garantir uma precisão que rivalizaria com as armas do meu mundo anterior. Uma vez dominado, eu seria capaz de produzir uma arma com alcance significativo e força destrutiva a qualquer momento, mesmo de mãos vazias. Não conseguia pensar em uma arma mais adequada para assassinato, nem conseguia imaginar um primeiro objetivo melhor para atingir. Pensar em tudo o que eu poderia conquistar trabalhando com Dia me deixou mais animado do que nunca em minha nova vida. Volume 1, Capítulo 7. O assassino. Utiliza o conhecimento de seu mundo anterior. Já fazia 9 dias desde a chegada de Dia. A maga era madura para a idade, mas notei que ela tinha tendência a crises de solidão e a agir como uma criança mimada. No dia anterior, ela me disse que era muito solitário dormir sozinho, apesar da minha idade. Então, ela imediatamente subiu na minha cama e me usou como travesseiro. Por sermos tão jovens, não havia nada de sexual nisso, mas por algum motivo, ainda acelerava meu coração. Quando Dia me abraçou, senti uma estranha sensação de sua doce fragrância, sua maciez e seu calor. Lug, é melhor você ouvir sua irmã mais velha hoje. Quando me tornei seu irmãozinho? Ah, Lord Cian não lhe contou sobre essa coisa. Bem, de qualquer forma, esta é uma ordem do seu mentor. Agora você é meu irmãozinho. Aquela coisa? Eu me perguntei. Será que a Dia está dizendo que é filha do meu pai e de outra mulher? Não, isso é impossível. Como Dia era minha mentora, reuni o máximo de informações possível sobre ela. O sobrenome de Dia era Viecone.
Não havia nenhuma família nobre em Alvan com esse nome. Havia, no entanto, um conde em um país vizinho com esse nome. Dizia-se que minha mãe era plebeia, mas ela tinha mana, e seu comportamento elegante e etiqueta eram refinados demais para serem adotados mais tarde. Tudo nela faria você pensar que ela nasceu em uma família rica. Dia me lembrava muito ela. Ambas tinham o mesmo cabelo prateado, aparência física semelhante, hábitos semelhantes, e falavam com um leve sotaque que não se ouvia em nenhum outro lugar de Alvan. Eu estava me perguntando se talvez minha mãe tivesse nascido na casa Viecone e tivesse disfarçado seu status social antes de se casar com meu pai. Se isso fosse verdade, havia uma boa chance de Dia ser minha prima. Entendido. Seguirei as ordens do meu mentor, respondi. Que bom que nos entendemos. Nossa, a comida do Tuatadé é uma delícia, disse Dia com a boca cheia de gratinado. Ontem, trouxe outro coelho para casa e servi novamente um ensopado cremoso. Hoje, aproveitei as sobras para preparar um gratinado. Adicionei macarrão e temperos ao ensopado, e em seguida, alterei ainda mais o sabor polvilhando com tomates secos. Depois, adicionei bastante queijo e assei no forno. A mistura rapidamente se transformou em um gratinado delicioso. Desculpe-me por não poder fazer nada mais sofisticado. Desculpei-me. Estou farta desse tipo de coisa. Gratinado tem um gosto muito bom. Eu adoro, respondeu Dia. Estou feliz. Como você consegue fazer tudo isso com apenas 7 anos? Você parece ter um conhecimento vasto sobre praticamente tudo, e é mais inteligente do que eu. Apesar de ser conhecimento vasto sobre praticamente tudo, e é mais inteligente do que eu. Apesar de ser mais jovem. Todos me chamavam de gênio, mas você está em outro nível. É tudo graças à educação dos meus pais. Preciso ir comer alguma coisa mais tarde. Sei que você vai gostar. Era quase a época em que os fazões engordavam para o inverno, o que os tornava realmente saborosos. Assim que a pesquisa mágica de hoje terminasse, eu teria que ir caçar alguns. Assim, eu poderia presentear a Dia com um delicioso fazão assado no jantar. Dia e eu saímos para o pátio. Nos últimos 10 dias, dividimos o trabalho e gravamos uma grande variedade de novos feitiços e regras. Se antes não estava claro que Dia tinha talento para magia, agora certamente estava. Eu tinha bastante confiança em minhas habilidades de análise, mas Dia havia descoberto muito mais regras do que eu. Isso deve completar o feitiço em que você estava trabalhando, Lug, ela disse, me passando um bilhete com algo rabiscado nele. Incrível. É exatamente o que eu estava procurando. Você é muito bom nisso, elogiei. Afinal, sou sua irmã mais velha. Isso não tem nada a ver, pensei. Teria sido irritante se a Dia ficasse chateada comigo. Então, em vez disso, apenas assenti e adicionei a nova peça à fórmula em que estava trabalhando. Se conseguirmos fazer isso, o valor da magia aumentará drasticamente, supôs Dia. Você tem razão. Essa magia de longo alcance com poder de fogo explosivo deve ter um consumo de combustível baixíssimo. Vai ser incrivelmente conveniente, eu disse. Não demorou muito para que chegasse a hora de testar alguma magia adequada para assassinato. Os feitiços que estávamos desenvolvendo eram extremamente perigosos, então Dia e eu decidimos realizar nossos testes em uma colina atrás da propriedade. Após trocar um aceno com meu mentor, realizei uma conversão elemental da terra e comecei meu encantamento. Produzi ferro do nada, transformei-o na forma de um cilindro com alça, e em seguida, esculpi o interior do cilindro. Continuei a cantar, carregando o cilindro com uma bala de tungstênio. O primeiro passo foi concluído. Em seguida, realizei uma conversão elemental de fogo e comecei a entoar o mana novamente. Enchi o interior do cilindro com mana de fogo até... estrondo. Uma explosão impulsionou a bala para a frente. O pequeno projétil girou rapidamente em espiral graças às ranhuras que eu havia esculpido no cano. Instantaneamente, a bala rompeu a barreira do som. Com impressionante estabilidade aerodinâmica, percorreu 400 metros, onde derrubou uma grande árvore. Uau, funcionou! Essa nova magia que estamos desenvolvendo pode mudar a maneira como as pessoas usam feitiços. Você pode alcançar distâncias impossíveis com um arco, e ele é tão preciso e tão forte. Isso é incrível! Exclamou Dia, animada. Com esse tipo de alcance, você não terá que se preocupar em ficar indefeso durante o encantamento, eu disse. Até então, os encantamentos tinham que ser lançados relativamente perto do oponente. Mas com este alcance de tiro, você seria capaz de conjurar com segurança a uma distância onde nem mesmo flechas conseguiriam alcançá-lo. Dia executou o mesmo encantamento que eu e tentou disparar uma bala. Eu bati naquela pedra. Era enorme, mas foi destruída. Vamos praticar um pouco mais. É claramente poderoso, mas precisamos garantir que seja preciso também. Preparei estas para esse propósito. Apontei para uma grande coleção de balas que eu havia criado com antecedência. Produzir uma bala toda vez que se quisesse disparar era ineficiente. Em vez disso, era melhor ter muitas balas prontas e simplesmente carregá-las manualmente antes de impulsioná-las com a explosão de fogo. Esse método certamente funcionaria melhor em batalha. Boa ideia. Vamos praticar. Ficamos absortos praticando essa nova magia.
Senti que quanto mais balas disparávamos, mais precisão tínhamos. Reduzir o recuo seria importante para melhorar ainda mais a precisão. Agora que éramos capazes de disparar balas usando magia de fogo, meu primeiro objetivo estava completo. Houve algumas complicações, no entanto. Era importante usar mana para aumentar sua força física logo antes da explosão, e o momento certo para isso era preciso. Sem força aprimorada, você não teria a força necessária para impedir que o cano subisse. Era provável que você também fosse derrubado ao chão pela força da explosão. O cano da arma lembrava muito o de um mosquete, mas o poder de fogo e a precisão eram de outro nível. A combustão mágica era capaz de produzir muito mais força do que a pólvora jamais teve, e ainda mais importante, minhas balas eram de qualidade muito superior. Quanto mais dura a bala, mais densa a superfície que ela conseguia penetrar. O tungstênio era um dos metais mais duros conhecidos pelo homem, o que lhe dava uma enorme vantagem sobre as balas de ferro. No meu mundo original, o tungstênio era frequentemente usado em cascos de tanques e podia facilmente cortar placas de aço. O formato aerodinâmico das balas que eu havia criado conferia-lhes baixa resistência ao ar, e o estriamento também garantia alta precisão. Não havia como negar que essa era uma magia incrivelmente útil, mas eu ainda precisaria de mais poder de fogo se quisesse matar o herói. Meu nível atual provavelmente era mais do que suficiente para lidar com um mago comum, mas contra o herói todo-poderoso, era, na melhor das hipóteses, pouco confiável. A força anormal daquele cara significava que algo daquele nível nem o arranharia se eu atirasse nele a queima-roupa enquanto ele estivesse cochilando. Com isso em mente, preparei algo ainda mais forte para o teste de hoje. Os fundamentos eram os mesmos, mas essa magia era de uma escala diferente. Tais feitiços seriam impossíveis de usar para alguém sem minha capacidade de mana. Luke, o que é isso? Minha nova magia começou a tomar forma. Primeiro, produzi o cano. Este era muito maior do que o original, do tamanho de um fecho de mecha. Seu tamanho era próximo ao de um canhão de tanque. O barril tinha cerca de 2 metros de comprimento, e era muito grosso. Só de vê-lo, era intimidador. Como era impossível carregá-lo à mão, ele teria que ser colocado em um pedestal e fincado no chão. O canhão era grande demais para ser criado de uma só vez, então fui forçado a fazê-lo em 3 partes e combiná-las usando um feitiço de transfiguração. Em seguida, produzi a munição que o canhão dispararia. Assim como o cano, a bala também era bastante maciça. Tinha cerca de 120 milímetros de diâmetro, um tamanho comum para tanques. Isso era aproximadamente 14 vezes o comprimento de uma bala usada em uma pistola. Era enorme, aproximadamente do tamanho de uma garrafa de leite. Respirei fundo e lancei o feitiço de fogo. Quando a arma menor disparou, tentei ao máximo reprimir a força para que o cano não se rompesse. Mas isso não era problema com este canhão. Mesmo que eu colocasse toda a minha força na explosão, o cano era grosso o suficiente para resistir. O interior do canhão se expandiu com uma força que deixou a arma envergonhada. Dia, tampe os ouvidos, instruí. Oh, ok. Um choque estrondoso rasgou o ar, e o canhão disparou. Tal poder de fogo fez a arma parecer um brinquedo de criança em comparação. Apesar de estar fixado com estacas, o canhão acabou sendo arremessado para trás, rasgando o solo ao longo do caminho. O impacto deixou uma cratera na superfície da montanha onde caiu. Eu sabia que aumentar a massa das balas e fortalecer a explosão criaria uma força em outro nível. Mas não esperava que fosse tão forte, eu disse. Na minha vida anterior, eu operava tanques e até disparava projéteis. Mas esse era um poder ainda maior. Infelizmente, eu sabia que isso provavelmente ainda não seria suficiente para matar o herói se ele usasse mana para resistir à explosão, ou se tivesse algum tipo de habilidade que melhorasse sua defesa o tempo todo. Mesmo assim, havia uma chance de matá-lo se eu o pegasse desprevenido. Isso significava que agora eu tinha uma carta na manga que poderia resolver o problema. Que diabos você está planejando filmar com isso? Isso é claramente um exagero, gritou Dia. Um dia talvez eu tenha que enfrentar um oponente que não possa ser morto sem esse nível de força, respondi vagamente. Verifiquei o cano, e imediatamente notei um problema. Uma rachadura havia se formado no metal. Achei que seria grossa o suficiente para evitar isso. Devo usar algo diferente de ferro para o cano? Não. Não há metal que faça mais sentido. O tungstênio é muito mais duro que o ferro, mas é quebradiço. Preciso de um metal duro com alta tenacidade. Isso seria um problema se eu só pudesse produzir metais brutos. Ligas e metais processados certamente seriam mais fortes. Enquanto pensava nisso, concluí que seria possível criar ligas usando magia. Se isso fosse verdade, eu teria acesso a materiais ainda mais duráveis. Consegui a força que queria, mas ainda tenho muitos problemas para resolver, expliquei. Isso é ridículo. Mas disparar aquela coisa pareceu muito bom, respondeu Dia. Quer experimentar? Odeio admitir, mas não consigo. Seria impossível sem o seu nível insano de mana, disse Dia, em tom de reprovação. Ela não estava errada. Disparar o canhão consumia uma quantidade enorme de mana. Agora sei quais são os problemas que preciso resolver com essa magia. Tudo bem, que tal praticar um pouco? Propus. Certo. Se eu usar magia assim,
Esses bárbaros não terão a mínima chance. Eu não tinha certeza do que Dia queria dizer, mas parecia que havia algum chance. Eu não tinha certeza do que Dia queria dizer, mas parecia que havia algum tipo de inimigo que ela queria eliminar. Ah, sim, Lug. Você ainda não deu nome a esses feitiços, acrescentou ela. Certo. Vou chamar o que você está segurando de golpe de arma e o grande de golpe de canhão. Não tenho certeza do que essas palavras significam, mas elas parecem legais. Eu podia sentir minhas antigas intuições com armas de fogo retornando enquanto Dia e eu continuávamos praticando tiro até que ela ficasse sem mana. Sem a interferência do vento, seria possível atingir um alvo imóvel a mais de 300 metros de distância, sem problemas. Assassinatos comuns seriam moleza com uma arma como essa. Neste mundo, onde o conceito de arma nem sequer existia, seria impossível se defender de um tiro de atirador à distância. Só mais 4 dias. Quero ficar aqui e fazer isso para sempre, murmurou Dia solenemente. Era verdade. Não havia muito tempo restante com ela. Ainda havia uma série de coisas que eu queria fazer antes que ela fosse embora. Volume 1, Capítulo 8. O assassino. Promete se encontrar novamente. Num piscar de olhos, chegou o último dia de Dia. Ela partiria naquela noite. Na montanha atrás da propriedade, estávamos testando magia projetada para criar ligas. Até agora, só conseguíamos produzir metais da tabela periódica, mas, ao modificar a fórmula de transfiguração, conseguimos combinar vários metais. Um desenvolvimento muito significativo. O titânio era um metal de alta qualidade. Sua solidez era aproximadamente igual à do ferro, e era 40% mais leve. Possuía um alto ponto de fusão, o que lhe permitia suportar temperaturas altíssimas, e era muito resistente à ferrugem e à corrosão. Era uma pena que não fosse muito mais duro que o ferro. Por outro lado, metais mais duros eram frequentemente muito frágeis ou muito pesados. Portanto, se você tentasse pensar em um metal melhor que o titânio, encontrar uma resposta seria difícil. Uma liga de titânio, no entanto, era uma história completamente diferente. Ela permitia manter todos os pontos fortes do titânio, ao mesmo tempo em que aumentava sua dureza e afiação. Adicionando vanádio e alumínio, você obtém a liga de titânio beta. Embora 2 vezes mais duro, ainda era muito leve. Era também resistente e resistente à degradação. Em outras palavras, era o material dos sonhos. Nenhuma outra liga poderia atendê-lo melhor em um ambiente hostil. Usando magia, combinei titânio, vanádio e alumínio em um só. Como eu esperava, produzi beta-titânio. Em seguida, transfigurei o beta-titânio no formato de uma faca. Enrolei o cabo em couro e o entreguei a Dia. Dia, este é o fruto do nosso trabalho, eu disse. A menina atacou uma árvore próxima. É leve e muito afiada. Se fizéssemos espadas com isso e as distribuíssemos aos nossos soldados, seríamos imbatíveis em batalha, exclamou ela. Seria uma péssima ideia. Provavelmente não causaremos muito rebuliço se usarmos isso apenas para nós mesmos, mas produzi-las em massa para outros pode levar a sérios problemas. Na pior das hipóteses, podemos acabar sendo escravizados para produzir essas espadas pelo resto de nossas vidas. Refutei. A maioria das armas neste mundo ainda era feita de ferro. Se a notícia de que espadas tão fortes existiam se espalhasse, todos correriam para conseguir uma. Agora que você disse isso, entendi. Mas e se eu der apenas uma para cada 3 cavaleiros em quem confio? Tenho certeza de que eles conseguem guardar um segredo, e quero que tenham boas armas. Não quero ver nenhum deles morrer no campo de batalha. Armas fortes para evitar que pessoas que você ama morram. Eu entendia o sentimento e também sentia um pouco de inveja daqueles cavaleiros que Dia tanto valorizava. Mesmo que você confie nesses cavaleiros, eles provavelmente têm pessoas para quem não conseguem mentir. O segredo com certeza vai vazar. Mas se você não contar a ninguém que eles foram feitos com magia, não deve ter problema. Estou me repetindo, mas quero manter esses novos feitiços que desenvolvemos em segredo. Use o ataque de arma apenas se sentir que sua vida está em perigo, alertei. Certo, parece bom. Dia assentiu, seguiu meu exemplo e realizou o mesmo encantamento para produzir a liga. Sua tentativa, no entanto, fracassou. O que aconteceu? Perguntou ela. Se eu tivesse que chutar, diria que falhou porque sua imagem mental da liga não era forte o suficiente. Ao contrário dos feitiços em que você simplesmente produz um metal, ao fazer uma liga, é importante que você saiba exatamente como deseja alterar os metais e exatamente como deseja que o produto final seja, aconselhei. Ao contrário de outros feitiços, a imagem mental do conjurador era importante ao criar uma liga. Isso era mais complexo do que simplesmente mudar a forma de um metal. Exigia conhecimento da química por trás do conceito. Isso é impossível para mim. Não tenho ideia do que misturar com o que para criar metais fortes, disse Dia desanimado. Eu gostaria de te ensinar, mas primeiro você teria que saber o básico de física e ciência dos materiais. Então levaria muito tempo. 1 mês, no mínimo. Isso levando em conta a inteligência genial de Dia. Normalmente levaria 5 vezes mais tempo. Ah, mas eu vou embora hoje, ela disse com uma careta.
Você pode prolongar sua estadia? Perguntei. Eu faria se pudesse. Já perguntei várias vezes, mas a resposta é sempre não. Quero muito ficar aqui e continuar fazendo mágica com você. Fiquei feliz ao ouvir essas palavras. Então decidi dar a Dia um presente de despedida. Conjurando mais liga de titânio, moldei-a em 3 cópias de um tipo de espada de lâmina reta comum na região. Como bônus, também criei bainhas para elas. Você pode levar para casa a faca que lhe dei e estas 3 espadas como lembranças. Mas teremos que dar uma explicação para como você as conseguiu. Papai provavelmente nos ajudará. Seu pai provavelmente achará estranho você ter trazido espadas mágicas do domínio dos Tuatha Dé e entrará em contato com meu pai para perguntar se você as roubou. Sim, provavelmente é o que meu pai faria, respondeu Dia. Muito obrigada por fazer isso para mim. Você é um garoto muito bom, Lug. Feliz, Dia abraçou as espadas. São só um presente de agradecimento. Se você não tivesse sido meu mentor, eu não teria conseguido me tornar tão habilidoso em magia, eu disse. Você também tem meus agradecimentos. Se eu não tivesse te conhecido, nunca teria pensado em tentar criar novos feitiços. Acho que nunca amei magia tanto quanto agora. Vou continuar criando novos feitiços depois que voltar para casa. Você vai ter que anotar todos eles para mim quando nos encontrarmos de novo. Parece que vai demorar uma eternidade, mas eu ficaria feliz em fazer. Mal posso esperar para ver o que você vai inventar. Eu tinha certeza de que as ideias da Dia seriam muito diferentes de tudo o que eu poderia imaginar. Com certeza resultariam em feitiços realmente interessantes. Com a ajuda dela, eu definitivamente conseguiria ficar ainda mais forte. Mas não pense que isso é uma via de mão única. Você também tem que me ensinar os feitiços que você escreve, disse Dia. Com certeza. Vou criar uma nova magia que vai te deixar de queixo caído. Na verdade, acho que consigo usar o 11º feitiço que você aprendeu para criar uma com 400 vezes a força do golpe de canhão. A ideia ainda estava em estágio teórico, mas se eu pudesse concretizá-la, seria capaz de produzir uma magia muito em estágio teórico. Mas se eu pudesse concretizá-la, seria capaz de produzir uma magia muito útil, muito mais forte do que qualquer outra que Dia e eu havíamos criado até então, e tudo o que seria necessário seria uma descarga instantânea do meu mana. Esse feitiço já supera em muito a força da magia cerimonial lançada por 100 pessoas reunindo seu mana, mas estou animada para vê-lo. Provavelmente foi a maior diversão que já tive em toda a minha vida. Não quero ir embora, então vamos prometer que não será o nosso fim. Dia estendeu o dedo mindinho, e eu juntei o que não será o nosso fim. Dia estendeu o dedo mindinho, e eu juntei o meu ao dela. Ela sorriu. Ela era adorável. Talvez fosse amor, ou saudade, ou alguma outra emoção que eu nunca tinha experimentado na vida. Fosse o que fosse, a ideia de Dia ir embora me doía muito. Eu queria mais desses sentimentos que estiveram tão ausentes na minha primeira vida. O jantar foi um pouco mais cedo naquela noite, já que a refeição serviria também como uma festa de despedida para Dia. Mamãe e eu preparamos um banquete para a ocasião, com o gratinado que Dia adorava. Uma expressão de pura alegria se espalhou pelo rosto da jovem enquanto ela se deliciava com a comida. Dia, muito obrigado por ensinar mágica ao nosso filho nas últimas semanas, disse meu pai. Lug é um gênio. Ele aprendeu a maior parte sozinho. Esta é a primeira vez que sinto inveja da habilidade mágica de outra pessoa, respondeu Dia. Então Lug também é um mago naturalmente talentoso. Nosso garoto nunca deixa de nos orgulhar. Meu pai riu alegremente e bebeu de sua taça de vinho. Tio Xian. Enquanto explorava as montanhas com Lug, encontrei estas espadas. Lug disse que eu posso levá-las para casa como lembrança. Tudo bem? Perguntou Dia. Ela e eu então explicamos ao meu pai como conseguimos as armas, seguindo um roteiro que havíamos combinado antes. Ah, que lugar incomum para encontrar espadas. Se importa se eu der uma olhada? Perguntou o pai. Por favor, respondeu Dia, entregando-lhe uma das lâminas. Meu pai retirou a espada de liga de titânio da bainha e a examinou cuidadosamente. Seu olhar aguçado provavelmente discerniu o valor da arma mágica em poucos instantes. Pensar que havia algo tão interessante esperando para ser encontrado naquela montanha. Talvez haja mais deles por aí. Talvez até enterrados em outras montanhas. A entonação deixava claro que meu pai estava insinuando algo. Compreendendo a intenção das palavras do meu pai, respondi. Pai, há muitos outros enterrados naquela montanha. Devíamos ir procurá-los juntos na próxima vez. Mas posso garantir que eles estão apenas naquela montanha. Entendo. Só aquela montanha. Se for esse o caso, então não vejo problema. Permito que você compartilhe isso com essas pessoas que você valoriza, Dia. Basicamente, meu pai havia enviado uma mensagem codificada perguntando se eu mesmo havia feito as espadas, se eu poderia fazer mais e se eu era o único que poderia fazê-las. Respondi afirmativamente a todas as perguntas. Nossa, o Lug vai dar um presente para uma menina. Nosso menininho está ficando tão maduro. A Dia também é tão fofa. Por favor, mãe, pare de dizer coisas assim. Eu não vou parar.
Você anda meio atrevido ultimamente, Lug, e ver você se contorcer em situações como essa virou diversão demais. Que tal você se tornar uma criança desta casa, Dia? Sim, acho que seria incrível. Dia corou e olhou para baixo. A mãe estava ficando super excitada e dizendo coisas constrangedoras de novo. Mesmo assim, eu não iria me opor. Dia certamente se tornaria uma mulher linda, e ela era incrivelmente talentosa. Nosso desenvolvimento de novas magias progredirá muito mais rápido se estivermos juntas. Eu, pessoalmente, acho que seria um pouco precipitado. De qualquer forma, fico feliz que você tenha se tornado amiga do Lug. O menino nunca sai de casa, então às vezes me preocupo com ele, admitiu meu pai. Ele tinha razão. Quando eu não estava treinando com meu pai, eu estava estudando ou praticando minhas habilidades sozinho. Isso era ótimo para o meu desenvolvimento físico e mental. Mas não fazia nada pelas minhas habilidades sociais. Talvez fazer um esforço para sair e fazer amizade com outras crianças da minha idade não fosse uma má ideia. Estou feliz por ser amiga do Lug. Vou escrever para ele quando voltar para casa e vou visitá-lo sempre que puder, disse Dia. Mamãe e papai sorriram gentilmente para nós dois, o que me fez sentir um pouco envergonhado no processo. Com isso, nossa última refeição antes da partida de Dia chegou ao fim. Mais tarde, enquanto nós quatro tomávamos chá, um criado se aproximou e anunciou que a carruagem de Dia havia chegado. Nós quatro saímos, e eu observei Dia subir na carruagem. Os cavalos partiram em trote lento. Foi muito, muito divertido. Com certeza voltarei, gritou Dia, colocando a cabeça para fora da janela. Estarei esperando por você, respondi. Também, pegue isso. Não se esqueça de mim, disse ela, e me jogou um pingente que costumava usar no pescoço. Presa ao colar, havia uma pedra transparente. Ela brilhava com um mana roxo armazenado em seu interior. Eu já havia passado tempo mais do que suficiente com Dia para saber o que era aquilo. Ela me dera uma pedra far, cheia de seu mana, embora a garota já tivesse dito que tal coisa era proibida. Não vou te esquecer, gritei. Mais uma coisa. Lembra quando você disse que faria qualquer coisa que eu quisesse como agradecimento? Estou pedindo esse favor agora. Se eu precisar te ver, prometa que vai largar tudo e vir correndo até mim, proclamou Dia. Certamente não era um pedido pequeno, mas não tive problema com isso. Eu prometo. Irei até você o mais rápido possível. Do lado de fora fiquei observando a carruagem até ela desaparecer de vista. Nessas últimas 2 semanas, aprendi a usar magia. Desenvolvi minha habilidade significativamente e adquiri algumas ferramentas novas e muito poderosas. Decidido a fazer o meu melhor, eu estava confiante de que criaria uma mágica realmente incrível, que certamente surpreenderia Dia na próxima vez que eu a visse. Isso levantou a questão de quando eu a encontraria novamente. Anos poderiam se passar antes que tivéssemos essa chance. Eu não queria isso. Reuniões regulares eram melhores para a minha pesquisa. Além disso, eu sentiria muita falta dela. O domínio Viecone ficava a mais de 300 quilômetros de distância, e a jornada passava por 2 montanhas diferentes. Eu não só teria que percorrer aquela distância a pé, como também atravessar a fronteira às escondidas e entrar na propriedade de Dia sem que ninguém percebesse. Tal façanha certamente seria difícil, mas eu sabia que não era impossível para mim, e não conseguia pensar em treinamento melhor. Isso era algo que meu primeiro eu jamais teria considerado fazer. Mas eu estava começando a gostar desse meu novo lado. Eu não era mais apenas uma ferramenta que vivia para obedecer às ordens dos outros. Eu fazia o que queria por vontade própria. Volume 1, Capítulo 9. O assassino. Encontra um assistente. O inverno se aproximava, e eu sentia o frio enquanto subia a montanha. Em pouco tempo, aquela região estaria soterrada pela neve. Quando isso acontecesse, seria impossível atravessar aquela montanha. Precisávamos agir logo para estocar carne seca, ou armazená-la curada em sal. Caso contrário, os jantares no inverno certamente seriam deprimentes. Para tornar meu 10º inverno agradável, eu estava procurando algo para me manter ocupado, mas tudo que consegui encontrar foram animais. Não acredito que não consegui encontrar nenhuma pessoa, se ao menos minha busca tivesse sido tão tranquila quanto uma caçada. Havia um limite para o que eu podia fazer sozinho. Então, ultimamente, eu estava procurando um assistente. O único requisito era que ele fosse um mago. O problema era que muito poucas pessoas que não fossem de nascimento nobre ou de alguma linhagem secundária possuíam mana, e convencer alguém de nascimento nobre a ser meu assistente era difícil. Por essa razão, eu estava procurando por um plebeu com mana. Algo que só ocorria numa proporção de 1, estava procurando por um plebeu com mana. Algo que só ocorria numa proporção de 1 em 10.000. Era possível que uma pessoa fosse um mago e vivesse sem ter consciência disso, por não saber como usar seu mana. Embora difícil, encontrar esse tipo de pessoa deveria ter sido possível através dos meus olhos, Tuatha-Dé. Infelizmente, não encontrei um único mago, mesmo depois de vasculhar cada canto daquela região. Talvez eu devesse procurar em outros domínios, murmurei. Quanto mais cedo eu encontrasse um assistente, melhor. A educação necessária do meu assistente provavelmente levaria 2 anos. E então, ele precisaria de mais 1 ano de experiência em combate.
o que significa que seriam necessários 3 anos para se tornar um ajudante completo. Começou a nevar. Eu sabia que estava frio, mas não esperava nevar tão cedo. Talvez eu vá ver a dia amanhã. Nem eu era capaz de atravessar 2 montanhas e mais de 300 quilômetros a pé depois que a neve se acumulava. Eu costumava visitar a dia uma vez por mês, mas isso não seria possível no inverno. Queria vê-la pelo menos mais uma vez antes que o tempo tornasse isso impossível. De repente, sentindo uma presença, puxei meu arco, e rapidamente percebi que não era uma fera que eu havia detectado, mas um humano. Para evitar outras pessoas, escolhi uma parte perigosa da montanha, conhecida por ser o lar de ursos e lobos. Imaginando quem poderia estar viajando em uma área tão perigosa, dei uma olhada mais de perto. Era uma menina, mais ou menos da minha idade. Apesar do frio, ela estava enrolada apenas em uma fina camada de pano esfarrapado e descalça. Seus tremores eram evidentes, e ela apertava os braços contra o corpo ossudo com toda a força. A garota parecia mortalmente frágil, e sua pele e cabelos dourados eram finos e desgrenhados. Parecia provável que ela sofresse de desnutrição, mas naquele momento, essa era a menor de suas preocupações. A morte por inanição parecia iminente. Imaginei que ela seria bem bonita se fosse mais saudável, embora fosse difícil ter certeza. Como ela conseguiu chegar tão longe na montanha sozinha e sem nenhum equipamento? É um milagre que ela ainda esteja viva. O mais surpreendente foi o mana que emanava do corpo da garota. Pensei ter verificado cada pessoa no domínio dos Tuatha-Dé, mas descobri que o mago que eu procurava estava bem ali. A julgar por alguns fatores, parecia que ela não sabia como usar mana, e como resultado, este estava retido nas profundezas de seu corpo. Ela mesma nem havia percebido o dom que possuía, o que efetivamente a tornava igual a uma pessoa normal. Eu não fiz nada de errado, então por favor, não me machuque, ela gaguejou. Quem é você? O que está fazendo tão fundo nesta floresta? Perguntei. Minha aldeia é muito pobre, e fui forçada a sair para que houvesse menos bocas para alimentar. Se eu tentar voltar, serei expulsa de novo. Lembrei-me de ouvir um viajante dizer que o domínio Tuatha-Dé do outro lado da montanha é próspero. Então pensei que talvez se eu conseguisse chegar lá, então... No meio da explicação, seu estômago roncou, e ela cambaleou. Eu a segurei antes que ela caísse no chão e a ajudei a se levantar. Ela cheirava mal e era incrivelmente leve. Quero ouvir sua história, mas primeiro, por favor, coma. Parece que você vai desmaiar. Sorri e peguei um sanduíche que havia preparado para o meu almoço. Os olhos da menina se arregalaram. Por ter vivido em uma aldeia tão pobre, ela foi expulsa em nome da sobrevivência de outros. Receber comida de outra pessoa provavelmente parecia um ato de bondade impensável. Enquanto ela estava ali, sem saber o que responder, despejei sopa quente em uma xícara, completei com o conteúdo do sanduíche, e quebrei o pão por cima para fazer um completei com o conteúdo do sanduíche, e quebrei o pão por cima para fazer um mingau de pão. O estômago da menina estava, sem dúvida, fraco por não ter comido por um tempo. Preparar a comida para ela dessa maneira facilitaria o trabalho do estômago. Ansiosamente, a menina agarrou a xícara e a segurou com força contra o peito, como se quisesse me impedir de roubá-la de volta. Eu a soltei, e ela se sentou no chão e começou a comer o mingau. Havia rumores de que o senhor do domínio vizinho era incompetente, ganancioso e cobrava impostos altos de seus cidadãos. Mas eu não fazia ideia de incompetente, ganancioso e cobrava impostos altos de seus cidadãos. Mas eu não fazia ideia de que a situação era tão ruim. Depois que ela terminou de comer, a menina fez uma expressão feliz e satisfeita. Seu rosto corou quando ela percebeu que eu a observava. Agora que sua barriga estava inchada de tanta comida, parecia que ela tinha energia para se sentir constrangida. Então você disse que estava indo para o domínio dos Tuatha-Dé. Acontece que eu sou filho do chefe da casa Tuatha-Dé. Isso é incrível. Isso significa que o encontro predestinado que a deusa me contou no meu sonho se tornou realidade, respondeu a garota. Ela realmente tinha acabado de dizer deusa. Será que aquele encontro excessivamente conveniente era obra da deusa? A ideia de que tal coisa pudesse ser verdade me irritava, mas eu não ia desperdiçar tal oportunidade. Se estiver tudo bem para você, gostaria de se tornar meu servo? Preciso da sua força, eu disse. Além do fato de ela ser uma maga, eu estava avaliando seus outros usos potenciais. Sua tomada de decisão depois de ser expulsa de sua aldeia parecia muito boa. Ela concluiu que retornar para casa seria uma perda de tempo e energia. Então, em vez disso, buscou uma chance de prolongar sua vida. Ser capaz de decidir o curso de ação adequado em uma situação de crise era uma qualidade essencial para um assassino. Não era algo que se aprendesse mais tarde na vida. A menina olhou para mim e as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. O que houve? Perguntei. Estou tão feliz. Ninguém nunca me disse que precisava de mim antes. Sempre me disseram que eu não valho nada, que não passo de um estorvo. Até fui abandonada pela minha própria casa. Mas você diz que precisa de mim. Todas as suas emoções reprimidas explodiram, e ela começou a chorar incontrolavelmente. Eu a abracei forte. Eu estou imunda, ela disse. Sim, você está.
Mas depois que te limparmos, você vai brilhar como novo. E eu farei o meu melhor. Eu realmente farei. Isso é ótimo. Preciso de alguém como você. Então espero que se esforce muito por mim. A menina pode ter sido desgrenhada, mas para mim, ela era um diamante bruto que ainda não havia realizado seu potencial. Ela foi uma grande descoberta, e eu teria que criá-la cuidadosamente para moldá-la em uma assistente digna de um assassino como eu. Acordei com alguém me sacudindo. Lord Lug, por favor, acorde. As mãos que me seguravam eram macias e quentes. Quando abri os olhos, vi uma jovem com vibrantes cabelos dourados. Ela tinha 12 anos e vestia roupas de criada. Oficialmente, ela era minha criada pessoal. A garota tinha uma presença encantadora que atraía o olhar de muitos visitantes, principalmente homens. Lord Lug, se você não se levantar, eu vou pregar uma peça em você. Ela disse em voz baixa, enquanto me sacudia. Bom, isso me faz querer levantar menos, pensei. Bom dia, Tart, eu disse. Bom dia, meu senhor. É incomum você dormir até tarde. Eu me esforcei um pouco demais ontem. Eu quase nunca precisei descansar por causa do Rapid Recovery, mas ontem fiquei um pouco ambicioso, e tentei precisei descansar por causa do Rapid Recovery, mas ontem fiquei um pouco ambicioso, e tentei algo que nem minhas habilidades conseguiram acompanhar. O café da manhã está pronto. É um dos meus melhores pratos até agora. Estou ansioso por isso. Vamos lá. Sim, meu senhor. Juntos, nós dois caminhamos até a sala de jantar. Tart, tive um sonho ontem à noite sobre quando nos conhecemos há 2 anos. E isso é tão constrangedor. Eu era só pele e osso naquela época. Além disso, eu não tinha muita saúde. Quando te peguei naquela montanha, nunca imaginei que você ficaria tão linda. Vou correr e colocar uma fruta no seu iogurte, meu senhor. Nos últimos 2 anos, aquela garotinha magrela havia adquirido um físico saudável e se tornado bastante adorável. Felizmente, ela havia recuperado um pouco de carne de verdade e estava, reconhecidamente, bastante desenvolvida fisicamente para a sua idade. Quando me sentei, Tart serviu meu café da manhã e então se posicionou atrás de mim. Você não precisa ser minha criada o tempo todo. É só uma desculpa para ter você ao meu lado, lembrei-a enquanto comia. O café da manhã que Tart havia preparado consistia em bacon e ovos, com iogurte à parte. Era um dos meus pratos favoritos, feito inteiramente com ingredientes da propriedade Tuatha-Dé. Não, isso não vai dar certo. Eu sou seu criado. Faço o meu melhor todos os dias para que você possa viver uma vida confortável. Eu designei Tart como minha criada, apenas porque precisava que ela estivesse ao meu lado o tempo todo para apoiar meu trabalho como assassina. Sua atuação como uma assistente adequada era a melhor maneira de evitar que os outros desconfiassem. Apesar de eu não esperar isso dela, Tart estava se dedicando ao máximo em ambos os trabalhos. Tart, você tem feito um trabalho incrível. Ela não era particularmente talentosa em nenhuma área, nem possuía uma intuição forte. O que lhe faltava nessas áreas, no entanto, compensava com trabalho duro e honesto. Foi esse aspecto de sua personalidade que me permitiu depositar minha fé inabalável nela. Eu teria morrido se o senhor não tivesse me encontrado naquela floresta e dissesse que precisava de mim. Minha vida é sua, agora e para sempre. As palavras eram mais do que mera bajulação. Tart falava com o coração. Levantei-me e acariciei de leve seus cabelos dourados. Ela aproveitou a oportunidade para se inclinar em minha direção. Fico feliz em ouvir você dizer isso. Eu preciso de você, Tart. Ela parecia se animar sempre que eu dizia que precisava dela, e isso a ajudava a se motivar a superar até mesmo os treinos mais difíceis. Em apenas 2 anos, Tart cresceu muito como assassina, e se esforçou muito para se tornar uma serva adequada para um nobre. Quando expliquei ao meu pai que a acolheria e a criaria como minha assistente, ele me fez prometer 2 coisas. A primeira era que eu tinha que assumir total responsabilidade pela criação de Tart. Meu pai não se envolveria na educação dela. A segunda era que, como eu teria que compartilhar o conhecimento ultra-secreto dos Tuatha-Dé com Tart, eu teria que matá-la se ela se rebelasse. Era provável que a primeira condição tivesse sido imposta sabendo que eu aprofundaria meus conhecimentos por meio da educação de Tart. Concordar com a segunda condição também não foi um grande problema. Afinal, era perigoso compartilhar segredos de família com alguém de fora. De qualquer forma, isso não importava muito, pois eu tinha plena confiança na lealdade de Tart. Ela era devotada a mim devido às circunstâncias do nosso encontro. Além disso, eu vinha usando algumas técnicas da minha vida passada nos últimos 2 anos para ajudar a garantir sua lealdade. Tart me adorava e dependia de mim. O Lord Tuatha-Dé pediu que você o encontrasse no escritório assim que terminasse de comer. Ele tem um assunto importante para discutir com você, disse Tart. Entendi. Vamos lá. Só consegui pensar em uma coisa que tal pedido poderia implicar. Volume 1, Capítulo 10. O assassino. Recebe um teste. Sentindo-me um pouco tenso, encontrei-me com o padre. Lug, como vão as coisas com a Tart? Ele perguntou. Depois de 2 anos de treinamento, ela agora está quase no mesmo nível de habilidade dos melhores da família do ramo.
Ela não é especialmente talentosa, mas trabalha muito duro, expliquei. Entendo. O treinamento dela parece estar progredindo bem, mas não é isso que estou perguntando. Até agora não encontrei nada. Tenho monitorado-a constantemente nos últimos 2 anos e pesquisado discretamente em conversas cotidianas, mas ela realmente monitorado-a constantemente nos últimos 2 anos e pesquisado discretamente em conversas cotidianas, mas ela realmente parece não passar de uma simples filha de aldeão, eu disse. Talvez eu estivesse pensando demais. Temi que ela pudesse ser uma espiã enviada à nossa família para roubar nosso conhecimento e tecnologia, admitiu meu pai. Não importa como você veja, meu primeiro encontro com Tarte foi bom demais para ser verdade. Procurei por um mago por todo o domínio e não encontrei nada, mas então uma garota apareceu do nada. Meu pai estava certo em suspeitar de uma armação. A possibilidade de Tarte ser um espião plantado por alguém que sabia que eu estava procurando um mago também me ocorreu. Mais do que tudo, lembrei-me do que Tarte tinha dito, que uma deusa tinha aparecido em seu sonho e lhe dito que ela me encontraria. Nos últimos 2 anos, nunca houve motivo para duvidar das intenções de Tarte. Se ela fosse mesmo uma espiã, sua habilidade superaria tanto a do meu pai, quanto a minha. Pai, esse é o único assunto que o senhor deseja discutir? Perguntei. Não, esse não é o principal motivo pelo qual chamei você. Sua próxima sessão de treinamento será especial, porque também é um teste. Se você passar e superar um último período prolongado de treinamento, eu o reconhecerei como um membro de pleno direito do clã, e você poderá começar a aceitar trabalhos de verdade, disse ele. Farei o teste com prazer. O que devo fazer? Você vai lutar comigo. Ganhar ou perder é irrelevante. Só me mostre do que você é capaz. Que ideia atraente. Finalmente, eu ia colocar todo o meu treinamento em prática, e atacar meu pai com tudo, ia colocar todo o meu treinamento em prática, e atacar meu pai com tudo o que eu tinha. O teste começou. O palco do nosso duelo foi a floresta, um ambiente propício para assassinos. Não se tratava de uma luta corpo a corpo de força física. O formato do duelo consistia em usar a furtividade para procurar o oponente e capturá-lo com um ataque surpresa. Isso significava que quem encontrasse o oponente primeiro teria uma vantagem esmagadora. Enquanto fazia o meu melhor para permanecer escondido, concentrei-me o máximo que pude em não deixar o menor vestígio de onde estive. Pulei para o lado no momento em que uma flecha perfurou o chão onde eu estava um momento antes. Era um projétil curto, do tipo disparado por rifles de arco e flecha. Um veneno preto e brilhante foi espalhado na superfície da flecha. A mistura era poderosa o suficiente para deixar uma pessoa normal inconsciente por até 3 dias, bastando apenas um leve toque na pele. Evidentemente, meu pai levava o teste muito a sério. Eu também estava muito confiante na minha furtividade. Eu não consegui nem arriscar um palpite sobre como meu pai havia descoberto onde eu estava escondido. No entanto, a julgar pela trajetória e pelo ângulo da flecha, consegui identificar o local de onde ele a disparou. Era um ponto a cerca de 50 metros a sudeste da minha posição atual. Não querendo perder a oportunidade, me envolvi em mana e corri. Minha capacidade de mana e descarga instantânea de mana estavam fora de série, o que significava que minha velocidade e força eram igualmente poderosas. Normalmente, a vegetação da montanha era densa e dificultava a corrida. Superei isso com uma técnica que me era característica. Dei um chute no tronco de uma árvore e usei um galho para me impulsionar no ar. O galho em que caí deveria ter quebrado com o meu peso, mas o cobri de mana no momento em que pousei, o que era uma técnica altamente avançada. Lá está ele. Assim que avistei meu pai, tirei 2 facas dos bolsos e as joguei. Facas eram minha arma principal. Eu sempre andava com várias facas de liga de titânio à mão. Com o passar dos anos, acabei moldando-as especificamente para arremesso. As facas voaram pelo ar quase na velocidade do som, porque eu as lancei com força aprimorada por mana. Meu pai desviou de uma faca e derrubou a outra, mas ainda consegui diminuir a distância entre nós. Golpeei-o com minha faca reserva, mas ele me bloqueou pegando e usando uma das facas que eu havia jogado. Imediatamente, ele cortou minha garganta com a mão. Desviei por pouco e chutei. Meu pai me leu perfeitamente, prendendo minha perna entre o cotovelo e o joelho, e quebrando-a toda de uma só vez. Contendo um grito, me contorci e o joguei para longe de mim. Se eu não tivesse conseguido me livrar dele, o teste teria sido o fim, com certeza. Olhando ao redor, fiquei consternado ao descobrir que meu pai havia desaparecido novamente. Concentrei mana em curar minha perna quebrada. Com a ajuda da recuperação rápida, levaria apenas 1 minuto para reconectar o osso. Ele é realmente um monstro, murmurei. Minha força e velocidade eram superiores, além de eu ter o conhecimento de 2 mundos à minha disposição. Mesmo com tais vantagens, meu pai tinha controle total sobre a partida, e eu sabia o motivo. Era porque ele conseguia ler meus movimentos. Graças à sua compreensão completa do corpo humano, ele conseguia prever o que eu faria em seguida, acompanhando os movimentos dos meus músculos, batimentos cardíacos, pupilas, transpiração, respiração, linha de visão, olfato e o fluxo do meu mana. Tal era o poder concedido pelo conhecimento médico do clã Tuatha Dé, considerado o melhor do mundo.
Ele era tão habilidoso quanto seria de se esperar que o chefe da casa Tuatha fosse. Tendo treinado com ele por anos, no entanto, eu conseguia usar todos os mesmos truques. Dado que eu era capaz de combinar o que havia aprendido neste mundo com o que havia aprendido na minha vida anterior, meu conhecimento e opções superavam os dele. Mesmo assim, meu pai conseguiu me enganar com uma farsa que eu deveria ter previsto. Por outro lado, ele percebeu completamente minha tentativa de enganá-lo. Embora eu relutasse em admitir, provavelmente estávamos separados por uma grande diferença de experiência. Isso foi o suficiente para abalar a confiança que eu tinha em mim mesmo, por ter sido o maior assassino do meu mundo anterior. Isso só serviu para confirmar o quanto eu ainda tinha que aprender, e o quanto eu poderia me tornar mais forte. Eu definitivamente tive sorte de ser filho de Sian Tuatha. Se recomponha, eu disse a mim mesmo. Eu vou vencer. Fechei os olhos e concentrei meus sentidos. Perseguir meu pai seria cair na armadilha dele. Em vez disso, eu ia esperar que ele desse o primeiro passo. Nós dois estávamos prontos para matar. Como eu esperava, ele agiu primeiro desta vez. Uma faca veio voando em minha direção. Era uma das facas de liga de titânio que eu havia jogado antes. Eu o empurrei para o lado, mas um segundo veio instantaneamente em minha direção, vindo do meu ponto cego. Com uma precisão incrível, inclinei meu corpo para uma posição quase impossível, desviando por pouco. Eu não tinha ideia de como meu pai conseguia atirar duas facas de direções completamente diferentes quase ao mesmo tempo. Mas eu sabia que elas serviam apenas como distração. O verdadeiro golpe veio de cima. Embora os dois ataques anteriores tivessem sido detectáveis, o pai havia apagado sua presença completamente, antes de lançar ataques anteriores tivessem sido detectáveis. O pai havia apagado sua presença completamente, antes de lançar este. Meu pai desferiu um golpe furtivo com minha faca. Eu não tinha como desviar por causa da posição desconfortável em que estava por ter me esquivado das duas primeiras lâminas que ele lançou. Portanto, não a desviei. Girei para garantir que meu pai não atingisse nenhum ponto vital, e a faca perfurou meu ombro. Ignorando a dor, saquei minha terceira faca escondida e a coloquei na garganta de meu pai. Eu ganhei. Minha declaração não poderia ter vindo antes. Eu estava reprimindo uma náusea e uma tontura violentas. As facas que meu pai usara estavam cobertas de veneno. Se eu não tivesse desenvolvido uma tolerância, teria ficado inconsciente antes mesmo de ter a chance de revidar. Parece que você tem razão. Não acredito que perdi para uma criança de 12 anos. E você também pegou leve comigo. Adeus às minhas ambições de ser o Tuatha mais poderoso da história. Meu pai removeu a faca, despejou um antídoto em minha garganta e cuidou do meu ferimento. Eu não estava pegando leve com você, eu disse. Não está sendo fácil para mim usar magia e se fortalecer com apenas a quantidade mínima de mana necessária para vencer. Isso teria tornado a partida sem sentido. Você já disse isso. Isto é um teste, mas também foi um treinamento. Se eu tivesse usado toda a minha força e simplesmente te dominado, não teria aprendido nada. Isso não teria sido treinamento. Antes da partida, meu pai disse que eu deveria encarar aquilo como um treinamento, e que não faria diferença se eu ganhasse ou perdesse. Estava claro que ele estava me dizendo que o importante não era vencer, mas sim aprender e aprimorar minhas habilidades através da prática. Um sorriso jovial surgiu no rosto do meu pai. Isso mesmo, você entendeu exatamente a minha mensagem. Ver que vencer não era o mais importante fazia parte do teste. É importante que um assassino nunca perca de vista seu objetivo. Se você só estivesse pensando em me derrotar, eu o teria julgado desqualificado nesse aspecto. Com isso, não tenho mais nada a lhe ensinar. Não, isso não é verdade, retruquei. Ainda não consigo igualar a sua habilidade. Só ganhei por causa de uma aposta de sorte. Eu te ensinei tudo o que sei, e você me mostrou que pode colocar isso em prática. Agora, tudo o que precisa é de experiência. De agora em diante, você precisa seguir em frente com os próprios pés. Sugiro que tome a iniciativa de buscar maneiras de se fortalecer. Como prometido, em breve lhe darei uma última prova. Uma prova que aumentará suas capacidades para uso fora da batalha. Qualquer que fosse esse julgamento final, provavelmente não envolveria ciência médica ou assassinato. Talvez houvesse algum outro componente essencial em ser membro dos negócios da família Tuatha. Depois do treino, tomei banho, troquei de roupa e saí com a Tarte. Eu estava indo cumprimentar os cidadãos do domínio. Como seu futuro senhor, eu vinha me esforçando para fazer isso com alguma regularidade ultimamente. Fiz fertilizante e espalhei pelos campos, exatamente como o senhor disse, meu senhor. Tivemos uma colheita abundante este ano, disse um plebeu, chamado Hook. Fico feliz em ouvir isso. Eu queria saber se você estaria disposto a negociar da próxima vez se eu tiver mais caça, Huck. Suas cebolinhas estão deliciosas. Isso seria ótimo. Mas primeiro, por favor, aceite isto como um presente de agradecimento pelo fertilizante. Eu ficaria honrado se o senhor tivesse um pouco, meu senhor. Hook me passou um maço de cebolinhas frescas, que aceitei com uma palavra de agradecimento. Mais plebeus vieram correndo em nossa direção. Minha vaca, disse um homem ofegante. Minha vaca quebrou a pata traseira. Você poderia curá-la para mim? Sim, mostre o caminho, eu disse. Corremos até a vaca do homem. O tratamento foi simples e eu o realizei sem custo algum.
Neste mundo, a nobreza detinha muito poder. Isso se devia, em grande parte, ao fato de serem os únicos que possuíam mana, e usavam essa força para proteger o domínio de monstros e outras ameaças. Essa grande força e proteção frequentemente levavam a uma devoção quase religiosa por parte dos cidadãos, razão pela qual as pessoas obedeciam às leis estabelecidas pela classe dominante e pagavam impostos. Conquistar corações, no entanto, exigia mais do que apenas poder. Conquistar as boas graças deles era importante se eu quisesse governar. O sol já havia se posto quando Tart e eu retornamos para a mansão. Bom trabalho hoje, meu senhor. O senhor é sempre tão popular, disse Tart. Sou grata por isso, mas recebi presentes demais. Não sei se consigo comer todos antes que estraguem. Minha cesta estava cheia de itens que me foram dados por cidadãos locais. Muitos passaram a depender de mim por causa da minha magia elemental, e do pouco que eu sabia sobre agricultura, por causa da minha magia elemental, e do pouco que eu sabia sobre agricultura em minha vida passada. Eu usava a primeira para ajudar em alguns trabalhos manuais. Recentemente, usei minha afinidade com a água para reabastecer um reservatório que havia secado devido à seca. E depois acabei sendo tratado como um deus. Havia nobres que ensinavam ao seu povo que a magia era sagrada, e jamais deveria ser usada para fins como agricultura, mas eu não via motivo para não usar um poder tão conveniente para ajudar. Esta bolsa também está cheia. Abri minha própria sacola, que estava cheia de Fairstones. A capacidade de mana aumentava quanto mais mana era usada. Sabendo disso, sempre me esforcei para descarregar mana constantemente na mesma velocidade que minha recuperação rápida me permitia recuperá-la. No entanto, isso parecia um desperdício, e foi por isso que comecei a carregar pedras Far por aí. 6 meses atrás, realizei um estudo aprofundado sobre a pedra Far, que Dia me deixou como presente de despedida, e criei com sucesso um feitiço para produzir minhas próprias pedras. Desde então, tenho criado o máximo que posso e armazenado mana nelas. Depois de guardar a bolsa cheia no depósito, comecei a encher uma nova bolsa com pedras Far ainda não utilizadas. Eu estava confiante de que aquele grande estoque de armas que estava acumulando seria útil no futuro. Obrigado por acompanhar até aqui. Não se esqueça do like, se inscrever e compartilhar. Até o próximo. Grande abraço. Falou, valeu.